A paz do Senhor, irmãos. Nós estamos aqui para mais um culto de adoração ao Senhor. Seja bem-vindo, que possamos todos nós adorar a Deus juntos. Nós aqui na nossa casa, você aí na sua casa, distantes de corpo, né? Mas todos unidos num só pensamento e ligados no único Deus, né? Todos nós servimos e adoramos ao único Deus. Que nós possamos entregar a Ele neste momento o nosso culto, nosso momento de adoração e de gratidão a Ele. Amém? Glória a Deus. Pai amado, nós queremos, Senhor, meu Deus, te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade. Meu Deus, que o Senhor receba o nosso culto, meu Pai. Que o Senhor venha receber o nosso louvor. Que o Senhor receba, meu Pai, o nosso tempo, meu Pai, aqui entregue a Ti. Que o Senhor venha falar conosco. Que o Senhor venha alcançar, meu Deus, cada coração, cada pessoa, meu Deus, onde esse vídeo chegar, que o Senhor venha trabalhar no coração deles, meu Pai. Abençoe cada um, Jesus. Amém. Pega a sua harpa, vamos louvar ao Senhor? Nós vamos cantar o número 305 da harpa cristã, amém? Número 305 da harpa. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhamos pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está
nesse dia? Quão lindo vai ser? A igreja, a noiva do Senhor, aqueles que permaneceram fiéis, receber a coroa, receber os galardões, os galardões lá no céu. Aleluia, vai ser Jesus. Algo lindo. Que nós possamos permanecer firme para alcançar esse dia, amém? Glória a Deus. Número 509, nós vamos cantar agora. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando vimos os salvos do mundo, e a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplamos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés adoramos, oh, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo, pois verá, sim, tantos como a areia da praia. Amém. Glória a Deus. Seremos tantos como a areia da praia. Maravilha, Glória Jesus. a Deus. Nós vamos fazer agora a leitura e eu convido você a abrir a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia, nós vamos ler no livro de Tiago, no capítulo 4. Livro de Tiago, capítulo 4. Pegue a sua Bíblia e acompanhe a leitura comigo, amém? Diz assim: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura, não vem disso a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo,
e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os vossos corações. Amém. Você tem pedido o que para o Senhor nesse momento que nós estamos praticamente só dentro de casa, né? Estamos todos em momento de quarentena e às vezes o tempo ele está um pouco maior, né? Nós temos um pouco mais de tempo para nos dedicar àquilo que realmente é válido, para nos dedicar à comunhão com o Senhor, em aprender mais, em ler mais a Bíblia, em orar mais. Você tem feito isso? Você tem buscado do Senhor, tem pedido ao Senhor coisas celestiais, coisas que são do reino dele? Ou você tem pedido só coisas para gastar no seu próprio deleite? A palavra do Senhor nos instrui que muitas vezes nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. E ela nos dá a dica, né? Nós temos que pedir coisas celestiais, coisas que glorificam o nome do Senhor. Que nós possamos colocar isso aqui em prática. Amém. Vai. Dá vontade de tirar muito tom, então, peraí. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão
esta paz que sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. O seu amor. Não me guio por vistas, alegre vou. Este gozo que sinto em minha alma. Não é porque olho ao meu redor. Esse gozo que eu sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. O seu amor. Alegre vou. E ainda que a terra não floresça e a vide não deu o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. O seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. O seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Não olho as circunstâncias, não olho seu amor. Não me guio por vista, alegre vou. Amém. Que você seja guiado pelo amor de Deus, Glória a Deus. pelos caminhos do Senhor. Nós vamos orar agora neste momento para que o Senhor continue falando com você através da ministração da palavra. Amém? Meu Deus, nós queremos te Senhor, agradecer, abençoe, meu Deus, cada Deus, pessoa, por esse momento de louvor que nós cada amigo, cada tivemos irmão aqui. que está conosco, Obrigada, que está Senhor. acompanhando, Nós queremos meu Deus, te esta agradecer, palavra, meu este Deus, culto, por esse momento. sejam inspirados Queremos pelos louvores, pedir, pela meu Pai, palavra, que o Senhor venha o Espírito falar Santo do conosco. Senhor fale a cada coração. Fala Pai, conosco, em nome meu de Pai. Jesus. Usa o teu filho neste momento para trazer a tua palavra, meu Pai. Amém. Deus abençoe os irmãos. Em nome de Jesus. Amados irmãos, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Nós estamos mais uma vez felizes de poder compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Fico feliz pela presença, pela participação de cada um dos irmãos neste momento, através deste culto, através dessa transmissão pelo YouTube, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos da Adesão 113, a todos quantos têm nos acompanhado, todos quantos têm estado nos incentivando também nessa obra que é um pouco diferente, não é, do que a gente costuma fazer no templo,
mas estamos aqui para continuar a propagação do Evangelho, tá bom? Hoje eu quero compartilhar com vocês um texto de Mateus no capítulo 14. Mateus capítulo 14 é um texto bem conhecido dos irmãos. Quero compartilhar aqui algumas lições que a gente pode tirar desse texto, que fala muito sobre as circunstâncias que muitas vezes sobrevêm na nossa vida, tá bom? Sobre fatores externos que talvez venham para desviar o nosso foco. Jesus anda por cima do mar. Diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 15, verso 22. Eu vou estar lendo até o verso de número 33. Vou fazer uma leitura aqui um pouco mais rápida. Gostaria que os irmãos prestassem atenção. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-lhe, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. A palavra que nós queremos compartilhar nessa oportunidade, amados irmãos, é sobre as situações externas que vêm para tentar nos abalar. Esse texto, ele fala muito, e alguns até criticam que Pedro afundou, né? Mas nós vamos perceber, amados irmãos, que muitas vezes a nossa vida é muito parecida, se não até às vezes um pouco pior, né? E esta palavra, na verdade, vem mostrar o quanto nós precisamos depender do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos extrair algumas lições para aplicar na nossa vida, no sentido da nossa vida diária, vida cotidiana, aquilo que nós precisamos viver, aquilo que nós precisamos fazer e honrar o nome do Senhor. A primeira coisa que eu aprendo é que eles, estando ali na multidão, eles já tinham experimentado alguns milagres. Aí nós vamos perceber que um pouco antes fala da primeira multiplicação dos peixes. Jesus já tinha feito vários milagres, e aqui eles estão perante uma grande multidão, e Jesus ordena, Jesus fala, Jesus dá uma palavra para que eles entrem no barco e para que eles atravessem para outra banda. E eu acho interessante que, à medida que Jesus fala para os discípulos, eles não questionam. Eles se submetem à palavra de Jesus, eles se submetem à ordem de Jesus, e eles entram no barco e avançam na direção que Jesus tomou. E aí, aqui está, talvez, meus irmãos, a nossa primeira lição, que muitas vezes Jesus nos dá uma direção, muitas vezes Jesus dá uma ordem para nós, daquilo que nós devemos agir, como nós devemos fazer, mas nós questionamos, porque muitas vezes achamos que a maneira como a gente está enxergando as coisas é melhor. Eu aprendo aqui de início nesse texto que quando Jesus fala, a gente não questiona. Quando Jesus fala, a gente obedece. Quando Jesus fala, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Jesus fala para você se santificar, Jesus fala para você se apartar do pecado, Jesus fala para você deixar essas amizades. E nós precisamos entender, Jesus está dizendo isso, não é pelo fato de que eu não... De alguma forma, ele não sabe o que eu estou vivendo no momento. Pelo contrário, Ele sabe exatamente o que você está vivendo.
Ele sabe exatamente o contexto da vida, assim como sabia o contexto da vida dos discípulos. E ele está te dizendo, dando uma palavra, porque na verdade obedecer a palavra do Senhor, ser submissa à palavra do Senhor, é nós estarmos debaixo da vontade de Deus, debaixo da vontade do Senhor Jesus. E aí nós vamos perceber, amados irmãos, que os discípulos vão entrar no barco e vão para o mar para atravessar para o outro lado. E aí nós vamos, de acordo com o texto vai discorrendo aqui, no verso 24 diz assim: e o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Ora, nós vamos perceber que aqui era o final de tarde para início da noite. Era final de tarde e início da noite. E nós vamos perceber no versículo 24 que esse versículo vai nos dizer que o barco já estava no meio do mar. Ele já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Eles estavam de tardezinha, Jesus estava despedindo a multidão, mandou que eles atravessassem para o outro lado. Eles entram no barco e agora já no meio do mar, as ondas estão açoitando e eles estão sem Jesus no barco. Aí, meus irmãos, eu vou analisando e prestando atenção no que o texto, quais as verdades que o texto quer trazer para mim e para você. Quais as verdades que o texto quer trazer para mim e para você. Uma das coisas que eu aprendo é que muitas vezes na nossa vida, na nossa jornada, meus irmãos, nós estamos no meio da nossa jornada cristã e nós não podemos desistir, nós não podemos voltar atrás. Você está no meio do mar. No meio do mar você pode estar açoitado pelas ondas, mas não é uma opção você pular do barco, não é uma opção você voltar. Você tem que continuar com o propósito, você tem que continuar avançando para a direção que o Senhor Jesus te mandou. Aliás, você está debaixo da palavra de Jesus. Você está debaixo da direção do Senhor. Por que duvidar? Por que querer pular do barco? Por que querer abandonar a igreja? Por que abandonar o seu propósito com Deus? Nós vamos entender, meus amados irmãos, por esta palavra, que quando Jesus nos manda, nem sempre é sinal de que tudo vai dar certo aos nossos olhos. Tudo vai dar certo no final, mas aos nossos olhos nem tudo parece dar certo. Porque nós vamos perceber que no meio da nossa caminhada vai levantar-se oposições. No meio do mar da sua vida vai se levantar oposições da vida. Oposições pelo inimigo, oposições por pessoas adversas, oposições às mais circunstâncias, as mais diversas possíveis. Mas nós vamos perceber que se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor, não abandona o barco, não pula do barco, não recua, não retroceda, não volte. Avance, persevera, porque você está debaixo de ordem de Jesus. Você está debaixo da palavra do Senhor Jesus. Quantos têm desistido, amados irmãos? Quantos têm pulado do barco? Quantos têm naufragado, na verdade, porque ao invés de submeter à vontade do Senhor e continuar em obediência, eles acham que Jesus os abandonou. Jesus não te abandonou. Você está debaixo da palavra do Senhor, Ele continua contigo, em nome de Jesus. Aí, meus amados irmãos, o texto vai continuar e vai dizer no verso 25, mas a quarta vigília da noite. Nós vamos analisar, meus amados, que estava de tardezinha de um dia, entrando à noite para o outro dia. E se nós formos analisar a vigília dos judeus, ela é dividida em 4 vigílias, de 6 às 9, de 9 à meia-noite, de meia-noite às 3 e de 3 às 6 da manhã. A quarta vigília da noite quer dizer um período de 12 horas. A noite começa às 18 horas e termina às 6 horas do dia seguinte. São 12 horas, divididas em 4 períodos de vigília. 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 4, e 3 às 6. E nós vamos perceber que Jesus, ele chega na quarta vigília da noite. Ele chega no momento mais extremo, onde talvez você esteja fadigado, onde talvez você pense que Jesus já desistiu de você. Aí eu aprendo, meus irmãos, que o tempo de Jesus operar na minha e na sua vida não é o seu tempo. Eu aprendo que o tempo de Jesus operar na minha vida não é no meu tempo, no seu tempo, mas no tempo dele. Porque Jesus, amados irmãos, enquanto Ele quer resolver os problemas, Ele está resolvendo dentro de nós os nossos problemas, os nossos pecados, as nossas dúvidas. Ele está fortalecendo a nossa fé. O objetivo de Jesus ao atuar sobre a vida do homem não é simplesmente como uma mágica trazer as soluções para a sua vida, mas trazer as soluções na sua vida. Jesus quer operar dentro de você uma transformação, uma mudança de perspectiva, uma mudança de fé para fortalecer você espiritualmente. Então o tempo de Jesus ele vai operar isso.
O tempo de Deus vai operar a fé na nossa vida. O tempo de Deus vai operar a paciência. O tempo de Deus vai operar o domínio próprio. O tempo de Deus vai operar aquilo que talvez você não tenha aprendido até hoje. Talvez seja uma pessoa inquieta, talvez seja uma pessoa nervosa, talvez seja uma pessoa que se aflige, e quando se aflige, se angustia, esquece que é crente. Jesus está operando no tempo dele, porque o tempo dele, meus irmãos, ele não só resolve o problema para nós, mas ele resolve o problema dentro de nós. Nós temos que aprender que a quarta vigília da noite pode ter sido o pior tempo para os discípulos, mas foi o melhor tempo para Jesus. Talvez o que você está vivendo agora pode ser o pior tempo para você, mas pode ser também o melhor tempo para Jesus operar na sua vida. Jesus quer operar na sua vida, e o tempo não é o meu tempo, não é o seu tempo, é o tempo de Deus. É esse o tempo que ele vai operar em nosso favor. Em nome de Jesus, que nós possamos entender isso. E caminhando um pouquinho mais para frente, vai dizer no verso 26 que eles veem então Jesus caminhar, e os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Percebe que quando nós estamos aflitos por situações adversas, nós ficamos com medo. Nós ficamos com medo, já não sabemos muitas vezes discernir a ação de Deus em nosso favor, a ação de Jesus em nosso favor. E Jesus vai trazer uma palavra para eles. No verso 27, Jesus fala assim: Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E aqui eu acho maravilhoso que quando a palavra de Jesus vem ao seu coração, quando a palavra de Jesus vem ao meu coração, ela pode ser de exortação, ela pode ser de disciplina, pode ser de correção, ela pode ser, conforme muitas vezes a gente diz, de um chicote. Mas sabe o que eu percebo? Que a palavra de Jesus, ela traz ânimo. A palavra de Jesus, ela fortalece. A palavra de Jesus, ela traz esperança. Esses homens estavam com medo da morte, esses homens estavam com medo de perecer, esses homens estavam perdendo talvez a esperança da vida deles. Mas quando eles ouvem a palavra, quando Jesus libera uma palavra sobre a vida deles, nasce um ânimo, nasce uma luz no fim do túnel, nasce uma esperança no coração. Eu quero dizer para você que Jesus estará liberando uma palavra sobre a sua vida, e sobre essa palavra que Jesus está liberando, nascerá uma esperança, nascerá uma luz no fim do túnel, nascerá de novo uma alegria, uma esperança de fé, que talvez tenha sido esquecida, mas que Jesus quer trazer de volta aquela esperança, aquela alegria, aquele fervor, aquela vontade de viver. E, amados irmãos, não é o fim. Talvez os ventos e o mar tenham se levantado tanto contra a sua vida que você já se desesperou, que você já pensou: é o fim da minha vida. Jesus está dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Jesus está dizendo: tenha bom ânimo. É Ele que está falando: tenha bom ânimo, não temais. A palavra de Jesus quer trazer ânimo para você nessa oportunidade. A palavra de Jesus quer trazer alegria para você. A palavra de Jesus quer trazer renovo para você. Quer trazer de novo um sorriso no seu rosto. Quer trazer a esperança de vida, para que você possa entender que quando você está debaixo de obediência, Jesus não te abandona. Quando você está debaixo da palavra do Senhor, Ele garante a sua chegada. Ele garante a sua vitória. Você está debaixo da palavra, então fica firme. Você está debaixo da ordem de Jesus, então fica quieto no seu lugar e tenha bom ânimo, porque Jesus está chegando para te tirar desse aperto, para te tirar desse buraco, para te tirar dessa situação de trevas e colocar os seus pés num lugar de seguro, numa rocha firme, em nome de Jesus. Tenha bom ânimo. É Jesus que está falando: tenha bom ânimo. A palavra de Jesus, ela traz esperança. A palavra de Jesus traz uma luz no fim do túnel. A palavra de Jesus acende de novo a fé no seu coração nessa noite. Ei, os dias podem estar maus, o mar pode estar revolto, as ondas, os ventos podem estar tempestuosos sobre a sua vida, mas a palavra de Jesus está dizendo: vou acalmar essa tempestade, vou aquietar esses ventos e vou sossegar essa alma, para que você creia que debaixo da minha palavra você pode confiar que eu sou contigo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. E aí, meus irmãos, continuando, o verso de número 28 vai dizer:
E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Preste atenção. Aqui nasce uma esperança, amados. Aqui Pedro está trazendo uma nova expectativa para quem está no barco. Pedro está trazendo um novo momento para quem está no barco, uma luz, uma esperança. É Jesus que deu a palavra e Pedro vai tomar a iniciativa, mas Pedro dá uma iniciativa de fé. Olha para você ver. Pedro quer, mas ele se submete à vontade de Deus. Ele se submete à vontade de Jesus. Porque uma coisa é você querer, outra coisa é você perguntar a Jesus: eu posso ir? Olha aqui, meus irmãos, isso demonstra uma submissão de Pedro à vontade de Deus. Isso demonstra uma submissão de Pedro à vontade de Jesus. O que eu quero dizer para você é que muitas vezes você quer fazer algumas coisas, mas a pergunta é para cada um de nós: você quer fazer, mas você perguntou para Jesus se você pode fazer? Pedro quer fazer. Pedro é estimulado pela palavra de Jesus. Pedro acende uma esperança no coração de Pedro. Pedro é cheio daquela hora e fala assim: eu vou desafiar, eu vou para frente, eu vou avançar. Mas ele fala assim: olha, eu não posso simplesmente ir pela empolgação. Eu tenho que perguntar para Jesus: eu posso ir? Ei, amados, eu aprendo que você pode querer fazer muitas coisas, mas um princípio você nunca pode esquecer. Pergunte para Jesus se é isso que ele quer. Pergunte para Jesus se ele autoriza você a fazer. Pergunte a Jesus se essa é a vontade dele. Sabe por quê? Porque Jesus libera uma palavra de bênção, libera uma palavra de vitória, mas ele quer ver a minha e a sua submissão à vontade dele. Seja submisso. Queira, seja estimulado, mas esteja debaixo da vontade do Senhor, em nome de Jesus. No verso 29 vai dizer assim: e ele disse, Jesus responde para Pedro: vem. Olha, meus irmãos, Jesus diz: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Que coisa linda, amados irmãos. Nós estamos falando aqui de uma obediência pela fé. O que nós estamos falando aqui, meus amados irmãos, é algo que nega as leis da física. Nós estamos falando de um homem que andou sobre as águas. Aleluia, Jesus. Oh, glória. Nós estamos falando de negar as leis da natureza por causa da palavra de Deus. Ou seja, até as leis da natureza se submetem à vontade e à palavra de Deus. Alguma coisa pode ter acontecido e pela lei da natureza ela é irrevogável, ela não volta. Mas se Deus falar: venha para fora, Lázaro, ele vem. Porque Lázaro morreu e já era de 4 dias. Pelas leis naturais era impossível, mas Jesus fala: vem para fora, Lázaro. E as leis da física, a natureza se move para obedecer a voz de Deus, para obedecer a voz de Jesus. Eu entendo que quando Jesus dá uma ordem, a natureza se move, o mundo se move, o que for preciso se move para submeter à vontade de Jesus. Nessa oportunidade, você pode estar passando pelo que for, mas se Jesus falou para você: vem, se Jesus der uma ordem, debaixo da ordem de Jesus não há natureza, não há vento, não há tempestade, não há obstáculo, não há oposição que vai prevalecer na frente da ordem de Jesus. Aleluia. E Pedro obedece pela fé. Aqui eu acho maravilhoso, porque o mar está revolto, o barco talvez está todo balançando, as ondas, a água entrando por dentro do barco, o vento balançando, mas eu fico maravilhado com essa fé que faz com que Pedro esqueça dos ventos, essa fé que faz com que Pedro esqueça das ondas, essa fé que faz com que Pedro esqueça do balanço do barco. O que eu quero dizer, meus amados irmãos, é que a palavra de Jesus, ela faz com que você esqueça o barulho dos ventos. A palavra de Jesus faz com que você esqueça as ondas, o barulho das ondas do mar. A palavra de Jesus, ela faz com que você esqueça o balanço do barco. Sabe por quê? Que a palavra de Jesus estimula a sua fé. A palavra de Jesus faz com que você não olhe para as circunstâncias, mas para que você olhe para Ele, para que você olhe para o alvo. A palavra de Jesus gerou isso em Pedro, gerou fé, gerou uma fé obediente, porque talvez, muitas vezes Jesus fala: vai, e nós não vamos. É uma fé que a gente diz ter em Jesus, mas não obedece. Pedro tem uma fé obediente.
Pedro tem uma fé que faz com que ele esqueça o barulho dos ventos, esqueça as ondas do mar, esqueça o balanço do barco. O que eu estou querendo dizer é, debaixo da palavra de Jesus, a sua fé é renovada, é fortalecida de tal maneira que nenhuma tempestade é capaz de abalar você. Quando você está debaixo da palavra liberada sobre a sua vida, os ventos não é capaz de te parar, o mar não é capaz de te parar, o balanço da vida não é capaz de te parar. Quando você está debaixo da palavra de Jesus, vai vir as oposições para dizer para você desistir, e você não vai desistir, porque pela fé na palavra de Jesus, você esquece dos obstáculos, você esquece das adversidades. Isso é fé, é olhar para Jesus e esquecer as adversidades e olhar para o Senhor. Olhe para Jesus pela fé, olhe para Jesus pela palavra que Ele tem liberado para você nessa noite. E aí, meus amados irmãos, vem os nossos grandes dilemas, porque aqui eu quero abrir esse parêntese para a vida de Pedro, e talvez esse texto é mais conhecido por esse ponto do que pelas outras pontos positivos, porque muitas vezes nós ressaltamos os pontos fracos dos outros. Assim, muitas vezes nós temos uma tendência de apontar mais o ponto fraco do que os fatores positivos da vida de alguém. Aqui Pedro, ele vai ter um declínio, ele vai ter mudar a sua concepção, ele vai mudar a sua maneira de enxergar as coisas. Perceba que até aqui Pedro está com a visão espiritual, visão sobrenatural. Mas sabe o que acontece, meus irmãos, quando a gente muda os nossos olhos? Nós temos que focar em Jesus, olhar para Jesus, avançar para Jesus. Mas quando acontecem os ventos na nossa vida, quando acontece o vento na sua vida, e você, ao invés de olhar para Jesus, você olha para um lado, olha para o outro, você tira os olhos do alvo. Quando você tira os seus olhos do alvo, aí você vai fazer uma coisa que Pedro fez, e nós todos estamos sujeitos a isso. Nós vamos sentir o vento forte. Sentir está relacionado aos nossos sentidos naturais. Audição, visão, olfato, tato, paladar. Sentido está relacionado aos nossos sentidos naturais. Os nossos sentidos naturais muitas vezes vão trabalhar contra a nossa fé. Os nossos sentidos naturais eles vão trabalhar contra a sua fé. Aqui, perceba que quando Pedro desceu do barco, quando Pedro andou sobre as águas, o vento já estava acontecendo. O mar já estava revolto, o barco já estava balançando. Mas Pedro não deu atenção para isso, porque os olhos deles estavam em Jesus. Quando eu e você dizemos para Jesus, eu aceito, eu te recebo como Senhor, o vento já está acontecendo, a tempestade já está acontecendo, o balanço do mar já está acontecendo. Mas como nós estamos olhando para Jesus, a gente esquece essas coisas, a gente foca no nosso objetivo. Então o que eu quero dizer para você, não tire os seus olhos de Jesus, não tire os seus olhos do alvo, não tire os olhos de para onde você foi chamado. Jesus te chamou para um propósito, a salvação, a vida eterna. Não olhe para esse lado, não olhe para um vento que balançou do lado esquerdo, do lado direito, não olhe para as adversidades, continue olhando para o alvo, porque se nós usarmos os nossos sentidos para trazer dúvida, aí a gente afunda. E quando a gente afunda, meus irmãos, a gente tem a sensação de frustração, a gente tem a sensação de derrota, a gente tem a sensação de fracasso. Talvez você se sinta assim hoje porque você se afundou, porque em algum momento você desviou seus olhos de Jesus. Em algum momento da vida, ao invés de você focar na fé que Jesus te chamou, você olhou para o barulho do vento, você olhou para o barulho das águas, você desviou os seus olhos de Jesus. E ao desviar os seus olhos de Jesus, você começou a afundar na sua vida. Talvez tem gente que está nos assistindo que a sua vida afundou nas águas tempestuosas da vida. Talvez a sua vida tenha afundado no pecado, talvez a sua vida tenha sido afundada nas circunstâncias da vida, das adversidades da vida. Mas eu tenho uma palavra final para você, é que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Sabe por quê, meus amados irmãos? Que Pedro ele vai afundando com medo, ele sente, ele olha, quando ele usa a visão, quando ele usa o ouvido, quando ele usa os sentidos dele, ele começa a ter medo. Eu quero dizer, não use os seus sentidos naturais, use a sua fé. Mas vai acontecer algum momento de ter medo e você começar a afundar. Mas quando você começar a afundar,
Tem uma palavra que Pedro faz, meus amados irmãos. Você não tem que esperar chegar no fundo do oceano, não. Você começou, olha, vai dizer que ele começou a ir para o fundo. Você não tem que esperar chegar na lama. Você não tem que esperar chegar no fundo do poço. Você não tem que chegar na situação mais precária da vida para clamar, não. Diz a palavra que começando a ir para o fundo, olha, ele estava no início da decaída dele. Ele estava no início da frustração, no início do fracasso. Ele não recorre aos seus companheiros, ele não pede para alguém jogar uma corda, não. Ele clama a Jesus. Oh, aleluia! E a minha palavra final nesta oportunidade, amados, é que você pode, em nome de Jesus, por algum fator da vida, você pode ter fragilizado na sua fé. E você está afundando, você tem se afundado, você está mergulhado talvez numa situação que você não queria estar. Mas talvez seja a hora de você fazer como Pedro e dizer, clamar. Clamar é mais do que falar. Clamar é algo que sai do coração. E você clamar, Senhor, salva-me. Oh, aleluia, clame em nome de Jesus. Senhor, salva-me porque eu estou perecendo. Salva-me porque eu estou afundando. Jesus tem socorro para você. Jesus tem resgate para a sua vida. Jesus tem restauração para a sua vida. Jesus tem ainda uma segunda oportunidade. Você não vai para o fundo do mar. Você não vai para o fundo da lama. Você não foi chamado por Jesus para ser derrotado. Você não foi chamado por Jesus para ser fracassado. Você não foi chamado para ser humilhado na frente dos outros, não. Você foi chamado para ter uma vida de bênção, uma vida de vitória e principalmente para ser salvo, para ser restaurado. E Jesus quer trazer restauração. Mas vai dizer que Pedro, começando a naufragar, Pedro clama, Senhor, salva-me. E aí a Bíblia vai dizer que Jesus, estendendo a mão, oh, aleluia, estendendo a mão, segurou, aleluia, oh, glória. E quando Jesus segura a mão de Pedro, ele traz Pedro de volta. E aí eu fico maravilhado, amados irmãos, porque a Bíblia não deixa exatamente claro, mas a gente pode concluir que Pedro, naquele momento, ele volta com Jesus andando agora por cima das águas, de volta para o barco. Aleluia! O que eu tenho para dizer é que você pode ter fracassado em um dia, pode talvez ter errado, pode talvez ter tropeçado, mas quando você clama, há uma jornada ainda de milagre na sua vida, há uma jornada de honra para a sua vida. Sabe por quê? Porque a glória de Jesus, mas eu fico admirado porque naquele momento, todos os amigos que estavam vendo o fracasso de Pedro, pôde ver Pedro voltando, andando com Jesus por cima das águas. Sabe, amados irmãos, muitos podem ter visto o seu fracasso, muitos podem estar zombando de você, mas esses mesmos que têm zombado e têm visto o seu fracasso por causa de alguma fragilidade da vida, são esses mesmos que vão ver Jesus na sua vida e vão ver você voltando por cima das águas, sendo honrado ao lado do Senhor Jesus para a glória do nome dele. Jesus tem honra, Jesus tem um novo momento na sua vida e na sua história, mas é preciso você confiar, você clamar para que Deus, para que Jesus estenda a mão sobre a sua vida. Clame a Jesus, fala, Senhor, salva-me, porque Ele vai estender a mão e vai tirar você dessas profundezas escuras, vai tirar você desse buraco, vai tirar você dessa lama e vai estabelecer seus pés sobre a rocha. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ali a Bíblia vai nos dizer que Jesus, entrando no barco com eles, subiram no barco, ou seja, Pedro voltou andando com Jesus para o barco. E aí eles vão subir no barco, e Jesus vai acalmar o vento, e Jesus vai acalmar a tempestade, porque quando Jesus acalma o vento, acalma-se também a tempestade. O barulho do vento, a força do vento é que provoca a tempestade. E eu quero dizer que esse vento vai ser acalmado na sua vida. E não só isso, mas Jesus vai entrar junto no barco com você, para que você esteja andando, viajando com a segurança da presença do Mestre na sua vida, da presença do Senhor na sua vida. Depois, discorrendo os textos aqui, nós vamos perceber que depois dessa tempestade, Jesus ainda operou muitos milagres. E os discípulos puderam, junto com Jesus, desfrutar das manifestações poderosas do Senhor. Eu quero dizer que depois dessa fase,
talvez nessa fase frágil, talvez nessa fase de frustração, você ainda tem muitos milagres para presenciar, para desfrutar na companhia de Jesus. Jesus quer fazer com que você presencie grandes milagres junto com Ele. Então saia desse abismo, saia desse lugar escuro, clame a Jesus e permita que sob a palavra de Jesus, debaixo da palavra de Jesus, você venha ser honrado na presença dEle. Permita que debaixo dessa obediência pela fé, quando Jesus diz vem, quando Jesus diz vai, você debaixo dessa obediência pela fé vai ser honrado e o nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. E aqueles que viram seu momento de fragilidade e frustração vão poder perceber a honra que Jesus vai fazer na sua vida em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que esta palavra fique guardada em seu coração. Ainda há uma oportunidade, ainda há uma esperança. A frustração momentânea não é o resultado final. O fracasso momentâneo não é o seu fim. Esse pode ser mais uma oportunidade de você clamar a Deus para que Ele resgate a sua vida e para que Ele mude a sua história. Pedro foi honrado na presença dos demais discípulos. Pedro andou sobre as águas. Debaixo da ordem de Jesus, você ainda vai desfrutar de grande honra na presença dEle e de grandes milagres a ser oferecido, a ser manifestado pelo nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe, que Deus dê graça, que Deus lhe fortaleça e que esta palavra verdadeiramente venha gerar fé no seu coração, venha gerar esperança no coração. A palavra de Jesus, ela vai gerar uma esperança, ela vai trazer uma luz no fim do túnel, ela vai trazer de novo a fé que estava perdida em seu coração e vai trazer a alegria de confiar nesse Deus, que quando manda, Ele não te deixa só. Quando manda, Ele não te abandona, meus irmãos. Jesus não te abandona. A tempestade pode estar vindo, o vento pode estar batendo, mas estou dizendo, Jesus está chegando para dar uma palavra de vitória na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós vamos partir para o final. Que Deus te abençoe. Se alguém posteriormente desejar estar... Se alguém desejar estar aceitando Jesus, fazer um compromisso, renovar a sua aliança com o Senhor, que você possa manifestar aí esse desejo, para que nós possamos então orar por você, tá bom? Que Deus te abençoe. Nós estamos aqui na Adesan 113, na QS 113, conjunto E, lote 6. Que Deus abençoe e fortaleça a sua vida em nome de Jesus. Muito obrigado, igreja. Continue orando uns pelos outros. Peço que os irmãos estejam orando pelo irmão Juvenal, que está hospitalizado no Hospital de Samambaia, e nós possamos estar lembrando do nosso irmão em oração, tá bom? Mais algum aviso? Quarta-feira, culto de ensino às 20 horas. E hoje tem Santa Ceia. Glória a Deus. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo do Senhor fale melhor ao seu coração e te fortaleça, tá bom, amados irmãos? Em nome de Jesus, que o Espírito Santo traga paz e renovo a sua vida. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa oportunidade, pedimos que essa palavra edifique a vida dos teus filhos e filhas, de cada amigo, irmão, de cada pessoa, Senhor, que acompanhou, que presenciou, que pôde alegrar, meu Deus, por esta palavra. Que o Espírito Santo fale melhor aos seus corações e que a fé seja renovada, que a esperança seja trazida de volta, Senhor. Que aquele que estava pessimista, desanimado e pensando que chegou ao fim, possa lembrar que ainda há uma palavra do Senhor, uma palavra de vitória, uma palavra de honra, uma palavra de recomeço, uma palavra de resgate, para trazer em nome de Jesus um novo momento na vida de cada um. Amém. Nós oramos gratos a Ti em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Paz, Senhor. Paz, Senhor. Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor ao seu coração. Amém.